Ku Klux Klan é um dos grupos mais odiados e temidos da história, mas muitos ainda se surpreendem ao saber que seus membros continuam ativos até hoje. O que acontece quando um deles finalmente enfrenta a justiça? Hoje você vai conhecer os casos em que membros da KKK foram condenados à prisão perpétua e as reações inacreditáveis que tiveram no tribunal. Começamos com Edgar Ray Killen. Edgar Ray Killen era uma figura influente dentro da Ku Klux Klan e, em 1964, arquitetou um dos crimes mais brutais da luta pelos direitos civis nos Estados Unidos. Ele foi o responsável por planejar o assassinato de 3 jovens ativistas, Andrew Goodman, Michael Schwerner e James Chaney. Os 3 estavam no Mississippi, participando do movimento conhecido como Verão da Liberdade, uma campanha que buscava garantir o direito ao voto para afro-americanos em um estado dominado pela segregação racial. No dia do crime, os ativistas haviam acabado de visitar uma comunidade negra que teve sua igreja incendiada, um ataque evidentemente motivado pelo ódio racial. No entanto, antes que pudessem seguir viagem, foram detidos por um policial, que na verdade também fazia parte da KKK. O motivo da prisão. Supostamente, estavam dirigindo em alta velocidade. No entanto, não havia qualquer prova dessa infração. Assim que foram liberados, os 3 passaram a ser seguidos por membros do grupo extremista. Pouco depois, tiveram o carro forçado para fora da estrada e foram brutalmente assassinados a tiros. Seus corpos permaneceram desaparecidos por 44 dias. Até serem encontrados enterrados em uma barragem. O caso chocou o país, mas surpreendentemente, o estado do Mississippi recusou-se a processar qualquer um dos responsáveis pelo crime. Apenas em 1967, sob forte pressão nacional, 18 homens foram presos por envolvimento no assassinato, incluindo figuras de alto escalão da Klan, como Sam Bowers, e até mesmo autoridades locais, como o xerife da cidade. Edgar Ray Killen também foi detido, mas de maneira inexplicável, conseguiu escapar da condenação e continuou em liberdade. O caso parecia enterrado, até que, décadas depois, um jornalista investigativo chamado Jerry Mitchell decidiu reabrir a história. Ele encontrou novas testemunhas e provas que confirmavam o papel crucial de Killen no planejamento do crime. Com essas novas evidências, em 2005, já com 80 anos, Killen foi finalmente levado a julgamento e condenado a 60 anos de prisão. Dada sua idade avançada, essa pena equivalia à prisão perpétua. Ele permaneceu atrás das grades até sua morte, em 2018. O fato da justiça ter demorado mais de 40 anos para ser feita levanta reflexões sobre a impunidade da época. Mas ao menos, esse crime não ficou sem resposta. Agora, outro caso brutal de racismo e violência. O assassinato de James Byrd Jr. em 1998. O crime aconteceu na cidade de Jasper, no Texas, e foi cometido por 3 homens. Sean Berry, Lawrence Brewer e John King. Naquela noite, os 3 ofereceram carona a James, que sem imaginar suas intenções, aceitou. No entanto, em vez de levá-lo para casa, os criminosos o conduziram até uma estrada isolada, onde iniciaram um ataque cruel. Eles o espancaram violentamente e, em seguida, o prenderam com correntes na traseira de uma caminhonete Ford, arrastando-o por aproximadamente 5 quilômetros. As feridas causadas pela brutalidade do crime foram fatais. James Byrd Jr. teve seu corpo abandonado em frente a uma igreja frequentada por pessoas negras, um claro sinal de que se tratava de um crime de ódio. No entanto, os assassinos não foram cuidadosos o suficiente para evitar serem pegos. No local do crime, a polícia encontrou uma chave inglesa com o nome Berry gravado, apontando diretamente para Sean Berry. Além disso, um isqueiro deixado para trás
trazia o apelido de prisão de John King, um conhecido supremacista branco. King e Brewer faziam parte de um grupo extremista chamado Confederate Knights of America, e o corpo de King estava coberto por tatuagens com símbolos de ódio. A investigação deixou claro que o assassinato de James Byrd Jr. foi um ato premeditado e motivado pelo racismo. No julgamento, os 3 foram considerados culpados. Lawrence Brewer foi condenado à pena de morte e executado por injeção letal em 2011. John King teve o mesmo destino, sendo executado em 2019. Já Sean Barry recebeu uma sentença de prisão perpétua, mas, surpreendentemente, poderá solicitar liberdade condicional em 2038. Casos como esse mostram como o ódio e a intolerância podem levar a crimes impensáveis. Mesmo quando a justiça é feita, o impacto dessas tragédias continua sendo sentido por gerações. Entretanto, seu caso não se compara a Kayla Norton e José Torres. Ambos eram integrantes de um grupo extremista chamado Respeite a Bandeira. Ambos foram responsabilizados por um ataque cruel durante a comemoração de aniversário de um garoto de apenas 8 anos, em uma festa na Geórgia. Durante o incidente, eles proferiram insultos raciais, ameaçaram os presentes com armas de fogo e desfilaram bandeiras confederadas enquanto consumiam bebidas alcoólicas em excesso. O episódio ocorreu em julho de 2015, apenas um mês após um crime hediondo em que 9 pessoas perderam a vida dentro de uma igreja frequentada por afro-americanos. Além desse ataque na festa infantil, Norton e Torres também intimidaram diversos motoristas negros ao longo do percurso. Posteriormente, um juiz classificou o grupo Respeite a Bandeira como uma gangue de extrema-direita. Durante o julgamento, Kayla Norton não conteve as lágrimas e pediu desculpas às famílias das vítimas, enquanto José Torres também se emocionou no tribunal. Ao final do processo, Torres recebeu uma pena de 13 anos de prisão, enquanto Norton foi sentenciada a 6 anos. Como parte da punição, ambos também foram permanentemente banidos do condado de Douglas. Outro caso chocante é o de Jeremy Christian. Em maio de 2017, dentro de um trem em Portland, Oregon, ele protagonizou uma cena de extrema violência. Começou a proferir discursos racistas e fazer ameaças diretas contra passageiros. Taliesin Namkai Meche, Micah David Cole Fletcher e Ricky Best tentaram intervir, pedindo para que ele cessasse as ofensas e respeitasse os demais passageiros. No entanto, Jeremy reagiu de forma brutal, sacou uma faca e atacou os 3 homens. Infelizmente, Taliesin e Ricky não resistiram aos ferimentos e perderam a vida, enquanto Micah, apesar da gravidade do ataque, conseguiu sobreviver. A violência de Jeremy Christian não terminou ali. Após cometer os crimes, ele fugiu da cena, mas logo foi capturado pelas autoridades. Durante o julgamento, Micah, a única vítima sobrevivente, relatou que desde o ataque tem pesadelos frequentes, evidenciando os traumas deixados pelo crime. Jeremy, por sua vez, demonstrou completo descontrole durante a audiência, interrompendo os depoimentos, insultando as vítimas e chegando a ameaçar novamente algumas delas. A situação ficou tão intensa que ele precisou ser removido do tribunal à força. No final do julgamento, Jeremy Christian foi condenado a 2 sentenças de prisão perpétua, somadas a mais 51 anos de detenção, sem a possibilidade de liberdade condicional. Essa decisão garantiu que ele nunca mais terá a chance de sair da prisão, eliminando qualquer possibilidade de colocar novas vidas em risco. Outro caso chocante foi o de Russell Courtier. Em Portland, Oregon,
Uma discussão aparentemente comum entre Russell Courtier e Larnell Bruce Jr., do lado de fora de uma loja de conveniência 7-Eleven, rapidamente se transformou em um crime brutal. O conflito verbal escalou até que Russell, tomado por fúria, entrou em seu jipe e avançou violentamente contra Larnell Bruce Jr., atropelando-o de forma fatal. Mas o que poderia ter motivado um ato tão cruel? As investigações revelaram que Russell Courtier era membro de um grupo de extrema-direita conhecido como European Kindred, uma gangue de prisão notória por suas ideologias extremistas e violentas. A conexão de Courtier com o grupo era evidente. Além de possuir uma tatuagem com o emblema da gangue em sua perna, ele também usava um boné com o símbolo do grupo no momento do crime. Esse mesmo boné foi encontrado na cena do assassinato, servindo como uma peça-chave de evidência contra ele. Além disso, câmeras de segurança capturaram toda a ação, deixando pouco espaço para dúvidas sobre sua responsabilidade no ataque. Russell não agiu sozinho. Sua namorada, Colleen Hunt, também teve um papel significativo no crime. Ela era a dona do veículo utilizado no atropelamento e, segundo testemunhas, estava dentro do carro, incentivando Courtier a continuar a perseguição implacável contra Bruce Jr. Esse detalhe agravou ainda mais a situação, pois demonstrou que o ataque não foi um impulso momentâneo, mas sim um ato intencional e premeditado. Após ser capturado pelas autoridades, Russell Courtier enfrentou o tribunal sob acusações graves. Sua frieza e ligação direta com um grupo extremista tornaram o caso ainda mais emblemático, gerando revolta e atenção nacional. A presença de Colleen Hunt como cúmplice apenas reforçou a gravidade do ocorrido, levando ambos a serem responsabilizados pelo crime hediondo que tirou a vida de Larnell Bruce Jr. O julgamento de Courtier destacou não apenas a violência individual, mas também a ameaça contínua, representada por grupos extremistas que promovem o ódio e a intolerância. Sua condenação serviu como um lembrete da necessidade de justiça para vítimas de crimes motivados por ideologias de ódio, garantindo que ações como essa não fiquem impunes. Outro caso chocante foi o de Gregory e Travis McMichael, que enfrentaram o julgamento no Tribunal Superior do Condado de Glynn por seu papel no assassinato de Ahmaud Arbery, um jovem negro, em fevereiro de 2020. O caso rapidamente ganhou notoriedade nacional, destacando o racismo sistêmico ainda presente nos Estados Unidos e desencadeando um clamor por justiça. Naquele dia fatídico, Ahmaud Arbery saiu para uma corrida matinal em um bairro tranquilo de Brunswick, na Geórgia. Sem saber, seria a última corrida de sua vida. Os McMichaels, pai e filho, avistaram Ahmaud correndo e, sem evidências ou justificativa, presumiram que ele era um criminoso. Armados com uma espingarda e uma pistola, os dois homens embarcaram em seus caminhões e começaram a perseguir Arbery pela vizinhança. Seu vizinho, William Roddy Bryan, se juntou à perseguição e gravou tudo em vídeo. Arbery, desarmado e sem representar ameaça, tentou desesperadamente fugir, mas os McMichaels não recuaram. Travis McMichael, ao sair do caminhão armado, confrontou Arbery e uma luta começou. Em questão de segundos, Travis disparou a espingarda, atingindo o peito de Ahmaud. Mesmo ferido, Arbery tentou se defender, mas Travis disparou mais 2 tiros, terminando com a vida de Ahmaud. A brutalidade do assassinato, capturada em vídeo, chocou a nação e levantou questionamentos sobre racismo e justiça. Durante o julgamento, que começou em 2021, foram apresentadas evidências devastadoras das crenças racistas profundamente enraizadas dos McMichaels. Mensagens de texto e comentários de Travis revelaram seu ódio e desprezo pelos negros, descritos como subhumanos.
O tribunal ouviu sobre o histórico de comentários depreciativos de Gregory McMichael, que frequentemente expressava suas crenças racistas em público. As provas apresentadas pelo Ministério Público foram convincentes, pintando um quadro claro de que os McMichaels não tinham outra motivação, além do racismo, quando perseguiram e mataram Ahmaud Arbery. O vizinho Brian também foi implicado, com mensagens de texto que continham linguagem racista, reforçando o preconceito racial presente naquela comunidade. Em novembro de 2021, o júri condenou Gregory Travis McMichael por homicídio doloso, entre outras acusações. Em fevereiro de 2022, ambos foram sentenciados à prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional. Uma condenação que ecoou por toda a sociedade, como um lembrete de que atos de racismo e violência não podem ser tolerados. Mas não se engane, o caso deles nem se compara ao último desta lista. Antes, conheça Devon Arthurs, um jovem de 18 anos e ex-membro do grupo neonazista Atomwaffen Division, em Tampa, Flórida. Se tornou o centro de um caso chocante em maio de 2017, quando matou 2 de seus colegas de quarto, Andrew Oneshuk, de 18 anos, e Jeremy Himmelman, de 22, utilizando um rifle de assalto. Após cometer os assassinatos, Arthurs manteve reféns em uma loja de fumo antes de ser capturado pela polícia. Quando foi preso, ele revelou que matou seus colegas porque eles zombaram de sua recente conversão ao islamismo. Sua motivação era chamar atenção para o crescente sentimento anti-muçulmano, além de estar furioso com as ameaças de morte promovidas em chats neonazistas online. Arthurs e seus colegas de quarto eram membros do Atomwaffen Division, um grupo extremista com cerca de 6.000 membros, focado em fomentar uma guerra racial nos Estados Unidos. Arthurs afirmou que o grupo planejava uma série de ataques terroristas, incluindo a destruição de infraestruturas como linhas de energia, reatores nucleares e sinagogas. Ele também afirmou que seus colegas tinham a capacidade de construir bombas de grande destruição. Inicialmente considerado mentalmente incapaz de enfrentar o julgamento devido a diagnósticos de autismo, transtorno bipolar e esquizofrenia, Arthurs foi submetido a tratamento psiquiátrico. Após isso, em junho de 2022, foi declarado apto para julgamento. Em maio de 2023, Arthur se declarou culpado de assassinato em segundo grau e sequestro. Ao ser questionado no tribunal sobre as acusações, ele admitiu sua culpa. Arthur foi condenado a 45 anos de prisão e 15 anos de liberdade condicional. No tribunal, ele expressou arrependimento para as famílias das vítimas, rejeitou o extremismo e prometeu dedicar sua vida a combater grupos extremistas. Ele afirmou que deseja ser um defensor contra o extremismo e espera afastar outros de se envolverem em movimentos militantes. Porém, Arthur não chega nem perto do último desta lista, Harry H. Rogers, um autoproclamado líder da Ku Klux Klan, KKK, na Virgínia, foi preso após dirigir seu caminhão contra um grupo de manifestantes durante protestos em Lakeside, próximo a Richmond, em 2020. O incidente aconteceu no contexto de manifestações contra a brutalidade policial e a injustiça racial, após o assassinato de George Floyd. Rogers, de 36 anos, acelerou seu veículo em direção aos manifestantes, atingindo 3 pessoas. Felizmente, ninguém sofreu ferimentos graves. Ele foi acusado de agressão, destruição de propriedade e atropelamento e fuga, e teve a fiança negada. Durante a investigação, descobriu-se que Rogers era líder da KKK, possuía memorabilia confederada e havia participado do comício neonazista Unite the Right em Charlottesville, em 2017, onde Heather Heyer
foi assassinada de forma similar. A promotora Shannon Taylor, do condado de Henrico, acusou Rogers de crimes graves motivados por ódio e racismo, enfatizando que suas ações foram uma tentativa de espalhar intolerância e violência. Ela afirmou firmemente que esse tipo de comportamento seria punido severamente. Em agosto de 2020, Rogers foi considerado culpado de 4 acusações de agressão, uma de dano à propriedade e atropelamento e fuga. Ele foi sentenciado a 3 anos e 8 meses de prisão, recebendo a pena máxima permitida para cada uma das contravenções. Apesar de não ter sido formalmente condenado por crimes de ódio, o juiz enfatizou a gravidade de suas ações, decidindo pela sentença máxima para enviar uma mensagem clara de que esse tipo de comportamento não seria tolerado. Durante sua sentença, Rogers pediu desculpas e expressou arrependimento, admitindo ter feito escolhas ruins. A promotora Taylor reforçou a necessidade de leis mais severas contra crimes de ódio para prevenir futuros incidentes desse tipo. O tribunal considerou que a sentença não era apenas uma punição individual, mas um alerta de que atos motivados por intolerância não seriam aceitos. Entretanto, apesar de chocante, esse caso nem se compara a Anders Behring Breivik. Em 22 de julho de 2011, Anders Behring Breivik, um extremista neonazista norueguês, cometeu um dos ataques mais violentos na história da Noruega, matando 77 pessoas. Breivik iniciou seu ataque ao detonar uma van-bomba no distrito governamental de Oslo, matando 8 pessoas e ferindo mais de 200. O alvo principal era o escritório do então primeiro-ministro, Jens Stoltenberg. Pouco depois, Breivik, vestido como policial, foi à ilha de Utoya, onde estava acontecendo um acampamento de verão da Liga da Juventude do Partido Trabalhista. Lá ele abriu fogo contra os jovens, assassinando 69 pessoas e ferindo 32. Entre eles amigos do primeiro-ministro e o meio-irmão da princesa herdeira, Mette-Marit. Motivado por crenças extremas anti-muçulmanas e anti-imigração, Breivik buscava atenção para seu manifesto de 1.500 páginas, intitulado 2083, uma declaração europeia de independência. O documento que ele enviou para mais de 1.000 destinatários antes do ataque expressava seu ódio ao islamismo, culpava o feminismo pelo declínio da Europa e pedia a remoção de todos os muçulmanos do continente. Breivik alegou que seus atos eram para proteger a Noruega e a Europa Ocidental da invasão muçulmana e que o Partido Trabalhista merecia punição por permitir isso. Em suas próprias palavras, ele se autodenominou o maior monstro desde Vidkun Quisling, um político norueguês que colaborou com os nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. Apesar de seu discurso extremista, Breivik foi considerado mentalmente apto para julgamento. Em 2012, ele foi condenado por assassinato em massa, terrorismo e causar uma explosão. Embora tenha reconhecido os atos, Breivik declarou que estava agindo em legítima defesa da cultura europeia. Ele foi sentenciado à pena máxima de 21 anos de prisão, que pode ser estendida indefinidamente caso continue sendo considerado uma ameaça à sociedade. E agora o caso mais chocante desta lista. Carlos Newcomb e Thomas Driver eram 2 dos 3 homens ligados à KKK que arquitetaram um plano macabro para tirar a vida de um ex-detento da prisão, onde trabalhavam como guardas na Flórida. Movidos por vingança, eles tinham como alvo Warren Williams, um homem que, segundo eles, havia causado problemas anteriormente. O motivo? Uma briga que havia ocorrido entre um dos conspiradores e Warren dentro do presídio. Para eles, essa era a justificativa perfeita para cometer um crime brutal. O plano era meticulosamente elaborado. Os 3 pretendiam injetar insulina em Warren,
Uma estratégia que causaria sua morte sem levantar muitas suspeitas. Em seguida, jogariam seu corpo em um lago para que tudo parecesse um simples afogamento acidental. Eles estavam confiantes de que a execução seria perfeita e que nunca seriam descobertos. Porém, o que eles não imaginavam era que o FBI já estava um passo à frente. A agência de investigação vinha monitorando as atividades da KKK e conseguiu infiltrar um de seus agentes na organização. Durante a operação, os investigadores obtiveram provas concretas da conspiração dos guardas, garantindo que o plano nunca chegasse a ser executado. Warren Williams teve sua vida salva no último momento, graças à intervenção do FBI, que conseguiu reunir informações suficientes para prender os 3 envolvidos antes que concretizassem o assassinato. A ironia do destino foi que aqueles que antes exerciam poder dentro das muralhas da prisão agora se encontravam do outro lado das grades. Carlos Newcomb, Thomas Driver e seu comparsa foram condenados e enviados para cumprir pena na mesma instituição onde já foram autoridades. Desta vez, no entanto, eles não estavam ali para vigiar os presos. Estavam entre eles. A justiça finalmente foi feita, garantindo que seus crimes não passassem impunes. E se estes casos te chocaram, confira o racista que debochou no tribunal. Obrigado por assistir. Fique com Deus e nos vemos em breve.